Boa tarde, amados. A palavra de hoje é vencendo os medos que tenho. Amém? Essa passagem, ela está em Gênesis, capítulo 3, versículos de 8 a 10. A palavra diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: aonde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Amém? Amadas, o medo acompanha a raça humana desde que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. Segundo a Escritura em Gênesis, assim que ambos tomaram a decisão de comer o fruto em direta desobediência ao que Deus lhes havia ordenado, o resultado do pecado se manifestou em morte espiritual. O primeiro sintoma, medo. Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Essas foram as primeiras palavras de Adão após comer do fruto. Antes do seu relacionamento com Deus, era próximo e contínuo, prazeroso, mas após o pecado, se tornou uma ameaça. Algo que Deus falou muito comigo neste dia foi em relação ao medo. O medo nos impede de viver os sonhos de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque para caminharmos com Deus é necessário você ter fé, que é justamente o oposto do medo. O medo começa muito cedo na nossa vida. Como criancinhas, sentimos medo, muitas vezes instintivo, isto é, elas não precisam ser ensinadas a ter medo, elas simplesmente têm medo. Temos medos das autoridades porque as vemos muitas vezes como uma ameaça. Se obedecermos, pode ser que nada de mal nos aconteça, mas se não, com certeza sofreremos por isso. Ainda que estejamos vivendo um tempo de muito desrespeito, desobediência, e parece que poucos respeitam ou temam as autoridades, as leis, ainda assim temos medo do escuro, dos barulhos da noite, do desconhecido, de doenças contagiosas, do desemprego, de sermos rejeitados por aqueles que não são importantes para nós, e assim por diante. E quando temos medo de avançar na caminhada com Deus, isso nos paralisa. O inimigo trabalha com medo para nos parar, para não cumprirmos a vontade de Deus em nossas vidas. Deus sempre irá responsabilizar cada um por suas próprias escolhas. Ainda que Adão tenha culpado Eva por ter comido do fruto que ela ofereceu, após ela mesma o comer, Adão ainda era responsável por suas escolhas. O medo nos leva a nos afastar dos planos de Deus. Não deixe o medo te dominar e te afastar da vontade de Deus. Na palavra de Jó, capítulo 3, versículos de 23 a 26, diz: porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Assim, como podemos cultivar algo precioso, como por exemplo a confiança, esperança, perseverança, também temos o poder para cultivar o medo. Tudo que cultivarmos, vamos acabar colhendo.
A melhor maneira para nos protegermos deste medo que nos persegue e faz sofrer é o antídoto certo, que é a fé. E seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os teus mandamentos como hoje. 1 Reis, capítulo 8, versículo 61. Como podemos nos resguardar de termos aquele medo que parece tão natural e que faz parte da nossa própria natureza? Somente enchendo nosso coração e mente com a palavra de Deus por meio da obediência às Escrituras. A palavra de Deus é fonte de entendimento, paz e alívio. Por meio da palavra de Deus, que criou o universo e tudo o que vemos e não vemos, mas que existe. Qual não será o poder dela para nos libertar, nos curar, nos salvar dos nossos piores temores, piores medos? Deus não é homem para que minta, e a sua palavra permanece para sempre. Invista, querido, tempo buscando a Deus em sua oração diária e com a sua leitura da palavra. Busque entendimento nas Escrituras, pois Deus te dará clareza e revelação da sua palavra. Assim, você estará construindo sobre um firme fundamento. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém. E obrigado por vocês existirem.